Olá, meus queridos, graça e paz. Encontramos várias passagens na Bíblia que falam sobre a covardia e como Deus encoraja as pessoas a serem corajosas em sua fé e ação. Não seja covarde. Josué, capítulo 1, versículo 9, diz assim: Não fui eu que ordenei a você? Seja forte e corajoso, não se apavore, nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Deus não nos deu espírito de covardia. Quando olhamos para os heróis da fé, eram homens tementes a Deus, andavam com Deus, não se entregavam diante das dificuldades. Quem anda com Deus sabe que Ele nos fortalece, Ele nos ajuda na caminhada, Ele nos sustenta, pois Ele é fiel. Não seja covarde, pois esse é um pecado que pode nos destruir. Apocalipse 21:8. Mas, quanto aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos homicidas, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago de fogo e enxofre, que é a segunda morte. Em grego, a palavra traduzida como covarde em Apocalipse 21:8 sugere medo e timidez. O dicionário também define covarde como alguém que não tem coragem de fazer coisas difíceis, perigosas ou desagradáveis. Nesta passagem de Apocalipse 21:8 são enumerados vários pecados que podem nos levar para o inferno, inclusive a covardia. Sabemos que teremos de enfrentar dias difíceis. Os problemas virão. O verdadeiro cristão passará por momentos complicados. Assim a palavra nos ensina, assim está escrito na Bíblia. O mundo odeia aquele que é de Cristo. Por isso, em toda a história, os cristãos foram perseguidos. Nos dias atuais e nos dias que virão, essa perseguição aumentará a sua intensidade. Muitos estão abandonando a fé. Por quê? Acham pesado demais ser cristão. E não é fácil mesmo. Mas Deus tem uma palavra aos seus filhos, nos encorajando a enfrentar os desafios da jornada. Deus nos promete a sua presença através do Espírito Santo. Destacamos aqui a importância da coragem e da confiança em Deus, em vez de ceder ao medo e à covardia. Não podemos fazer isso. Também alertamos a todos sobre as consequências da covardia espiritual. É importante lembrar que a coragem não significa ausência de medo, mas sim agir apesar do medo, confiando na presença e no poder de Deus. A covardia pode ser um obstáculo para o crescimento da nossa fé em Deus, pois somente Ele pode encorajar você a enfrentar suas dificuldades com coragem e determinação. Estevão, um grande exemplo, mesmo enfrentando a morte, naquele momento que estava sendo apedrejado, Estevão enfrentou seus medos, pois Deus estava com ele. Esse jovem servo de Deus teve coragem. A presença de Deus em sua vida era notável. Ainda que ande pelo vale da sombra da morte, não temerei. Deus está comigo. As feras do campo não vão atacar você. Deus tem poder sobre todas as coisas. É Deus quem te fortalece. Então você deve confiar no Senhor. Precisamos avançar, seguir com coragem e cumprir com o ID de Jesus. Homens de fé não param. São capacitados pelo poder de Deus através do agir do Espírito Santo. Cuidado com a covardia. Não seja covarde, pois isso pode indicar falta de confiança em Deus. Muitos, por medo, se dobraram a Baal. Hoje, muitos, por medo de declarar a fé, se escondem. Não têm coragem de falar contra as ideologias presentes neste século. Paulo em nenhum momento se acovardou. Combateu o bom combate. Defendeu o Evangelho.
lutou contra o mal, enfrentou o sistema, cristão, você não está sozinho. Deus se faz presente na sua vida. Siga avante com fé, venha o que vier. Confie no Senhor. Com Deus enfrentaremos os desafios e as situações difíceis com coragem e determinação. O Espírito Santo de Deus faz isso na vida da gente. Essa força vem do Senhor. A fé que tanto necessitamos é um presente de Deus para todos nós. Com fé passaremos o vale, as tempestades, os dias escuros, os desertos da vida. Não se entregue. Muitos no passado passaram por grandes lutas. Com Cristo em suas vidas foram vencedores. Essas testemunhas, os heróis da fé, como lemos em Hebreus, nos mostram que todos aqueles que são de Deus jamais ficarão desamparados. Imagina um homem covarde em sua casa. Imagina aquele lar onde a mulher tem que resolver tudo. Esse homem não está cumprindo o papel de provedor do lar. Imagina só a cena. Um bandido entra na casa, o marido, ao invés de defender a família, sai correndo. Deixa a mulher e os filhos nas mãos do agressor. Que homem é esse? Não seja covarde. Lute pela sua família. Não é esse sistema que vai ditar as regras, mas sim a palavra de Deus. Assim como diz Josué, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Não tenha medo de dizer que você é cristão, que serve a Jesus. Não negue a Cristo. O cristão anda na contramão do mundo. Muita gente não gosta de cristão. Esse mundo está alienado de Deus. O alienado é aquele que se mostra indiferente em relação a tudo o que acontece ao seu redor. Você precisa entender bem o conceito de pós-modernidade e suas contradições. Entenda, esse mundo é contra Deus. Não tenha medo e defina sua posição como seguidor de Cristo. Não sejamos covardes, pois o cristão não pode se deixar influenciar totalmente pelo que o mundo impõe como sendo a conduta ideal. Quem anda de mãos dadas com o mundo não tem Deus. Na verdade, quem é amigo do mundo se torna inimigo de Deus. De que lado você está? Um covarde evita conscientemente situações desagradáveis, situações perigosas, fazendo todo o possível para salvar a própria pele. É escravo do medo. Pedro é um bom exemplo de alguém que uma vez demonstrou covardia ou escravidão ao medo. A tripla negação de Pedro a Jesus para salvar sua própria vida revelou um medo que ainda estava sujeito aos homens e não a Deus. Então, meus irmãos, não adianta querer dizer que não temos medo. Muitas vezes somos covardes. E devemos pedir a Deus que nos dê coragem e sabedoria diante dos desafios, os desafios que enfrentaremos. Precisamos nos preparar agora, pedir a proteção de Deus, porque esses momentos virão. Precisamos orar intensamente, clamar a Deus que nos dê força quando vier a tribulação, que Deus nos prepare. Uma coisa é certa, o cristão não está imune a passar por vales e desertos. Se hoje está tudo bem, glorifique a Deus e peça a Ele para te preparar quando vier as tempestades. A Bíblia nos revela que os dias que virão serão terríveis, como nunca vistos antes. Se esses tais dias não fossem abreviados, até os salvos se perderiam. Muita coisa já está acontecendo. Os dias estão ficando cada vez mais difíceis. Oremos pela presença de Deus na vida do seu povo. Oremos para que Deus nos dê coragem, sabedoria, que Deus nos livre do medo. Muito obrigado pela sua valiosa companhia. Obrigado por ter ficado com a gente até o final desse vídeo. Deus abençoe sua vida com graça sobre graça.
e até a próxima, se Deus quiser. Amém?